A aula de hoje é sobre fitoplasma. Os fitoplasmas são a versão de bactérias que perderam a parede celular, provavelmente por uma mutação, e que, nesse caso, infectam as plantas. A versão que ataca os animais seria o micoplasma. O que seria, então, um fitoplasma? O fitoplasma, ele, assim como na questão humana, demorou para ser descoberto porque ninguém sabia o que ele era. Nas plantas, ele causava uma clorose e esse tom amarelado foi chamado o nome dessa doença por muito tempo. E o que também a gente sabia é que ele tinha uma transmissão por cigarrinha. Por muito tempo, eles foram confundidos com os vírus, mas existiam características bem distintas. Uma das coisas é que a planta, com esse amarelo, entre aspas, ela acabava se recuperando, né, quando era tratada com antibiótico tetraciclina. E, basicamente, toda vez que alguém tentava algum isolamento, nunca havia nenhuma partícula viral nos tecidos doentes. Foi então que os micoplasmas, né, ou formas semelhantes a micoplasmas, foram encontrados pela primeira vez em 1967. E, devido a essa semelhança, eles foram chamados inicialmente de MLO, que significa, em inglês, organismos do tipo semelhante a micoplasma. Só foi em 1994, final do século passado, que elas foram batizadas de fitoplasmas. Nessas figuras, vocês podem reparar uma característica do fitoplasma, que eles não têm uma forma definida. Além disso, né, nós estamos aí descrevendo, né, as características. Então, a primeira delas é que os fitoplasmas, assim como todas as bactérias, são indivíduos procariotos. Na verdade, um fitoplasma é uma bactéria. A diferença entre uma bactéria comum e um fitoplasma é que eles não possuem parede celular. Então, se eu pudesse fazer um paralelo, qual a semelhança de um fitoplasma e de uma bactéria? Ambos são procariotos. E qual a diferença? As bactérias possuem parede celular, enquanto que os fitoplasmas não possuem parede celular. E essa ausência de parede causa uma consequência. O fato deles não terem parede os torna pleomórficos. O que é pleomorfia? É a capacidade de não ter uma forma definida. Eles têm um tamanho muito pequeno. Eles chegam até a 0,1 micrômetro de diâmetro e o máximo 1 micrômetro. E a reprodução, como vocês vão ver em alguns slides, parece ser por germinação ou por fissão binária. Como eles foram descobertos há pouco tempo e são muito pequenos, ainda fica meio duvidoso, ainda não se sabe com certeza qual dos tipos é o mais frequente. E uma outra característica dos fitoplasmas é que eles são parasitas obrigados e não conseguem ser cultivados em meio de cultura. Normalmente, eles atacam o floema, eles são restritos ao floema e dependem de um vetor. E em plantas, o ataque dessas bactérias normalmente leva a um desequilíbrio hormonal. Nessa figura, vocês veem uma exceção. Em 1972, foi descoberto um tipo diferente de fitoplasma. Ele tem uma forma mais frequente dele espiralada, daí ele foi chamado de espiroplasma. E essa forma conseguiram fazer ela crescer em meio de cultura. Então, o que vocês estão vendo aí é a colônia da bactéria em meio de cultura. Ela lembra um ovo frito, né? A gema central e a clara. E é típica, né, ou melhor, ataca o milho.
e causa uma doença que vocês conhecem com certeza, que é o enfesamento do milho. O enfesamento do milho, vocês veem aí o agente causal na parte de baixo, né? É então essa bactéria que não tem parede celular e ela é toda espiralada. E aí está à direita o pé de milho infectado e acima a cigarrinha, né? Que é a forma mais comum de transmissão dessa doença. Resumidamente, quem é esse patógeno? Um fitoplasma, quer seja na forma espiralada, espiroplasma, é um procarioto, uma bactéria unicelular, por mutação perdeu a parede celular e tornou-se pleomórfico, ou seja, não tem uma forma muito definida. É um habitante do floema, quando ele infecta a planta, ele se hospeda no floema, é transmitido por cigarrinhas e é bastante sensível a um antibiótico chamado tetraciclina. Nas imagens A e B, dá para você reparar o pleomorfismo do fitoplasma. Você vê então, as setas mostram várias imagens que estão dentro do floema e você vê que elas são redondinhas, ovaladas, compridinhas. Letra A significa, se A está escondido ali, né, que seria o lado esquerdo, significa então esses corpúsculos pleomórficos, ou seja, formas indefinidas, onde estão as setas, no meio do elemento do floema de uma planta chamada melão, o melãozinho de São Caetano, com sintoma também de enfesamento. E do lado direito, a prancha B, você vê o detalhe desses fitoplasmas atravessando a placa crivada do floema em uma planta chamada crotalária, causando superbrotamento. Nessa imagem B, você tem que entender exatamente o quanto que é pleomórfico a sua forma, porque mesmo as formas arredondadas, elas conseguem se ajeitar, né, se esticar e passar por esses, pela placa crivada. E você nessa foto você vê que o tamanho, né, também é extremamente variável. Aqui dá para vocês verem bem o pleomorfismo dessa bactéria, né? Do lado esquerdo, vocês veem formas que parecem que elas estão brotando mesmo, com brotamento, né? Mas são formas mais arredondadas. E do lado direito, você já vê formas arredondadas misturadas com alguns filamentos ramificados. Então, um filamento, a forma arredondada, essa forma que parece que está brotando, né? Todas são formas diferentes do mesmo indivíduo. Bom, quando nós falamos agora das formas helicoidais, que são comuns principalmente no milho, né, no enfesamento do milho, e até eles têm nome, né, espiroplasmas, vocês veem uma situação um pouco diferente, né? Os espiroplasmas, eles, quando eles são observados diretamente na seiva, no floema das plantas doentes, eles apresentam-se exatamente dessa forma, toda enrolada, como se fosse uma corda espiralada. Agora, nada impede que também sejam encontrados, junto com esses filamentos, alguns corpos arredondados. Ou seja, você vai encontrar uma predominância de formas espiraladas, mas também formas arredondadas, filamentos helicoidais, filamentos ramificados, demonstrando mais uma vez a capacidade de mudar de forma, que eu chamo de pleomorfia ou formas pleomórficas. Aqui nós estamos simplificando os sintomas, que são, na verdade, muitos. É um quadro sintomatológico. Dificilmente um só sintoma define a doença causada pelos fitoplasmas. Então, entre os sintomas mais constantes e mais comuns, você encontra a clorose, daí o termo antigo, né, de chamar essas doenças de amarelos,
uma proliferação de ramos, um superbrotamento, que muitas vezes o povo chama de vassoura de bruxa, um enfesamento da planta, que quer dizer isso? Ela não se desenvolve bem e, consequentemente desse enfesamento, principalmente, você vai ter, se for uma planta, uma gramínea, você vai ter um encurtamento dos entrinós. Em outros casos, você encontra redução do tamanho das folhas, dos frutos e flores. Pode ter, além da clorose, um avermelhamento foliar e a planta não cresce, não se desenvolve. Então, assim como eu chamo de um enfesamento, também posso falar que tem um declínio na planta. E algumas situações bem peculiares, filoidia e virescência. Filoidia vocês vão ver mais abaixo no morango, é o desenvolvimento de folhas num órgão que não tem folhas. E virescência também no morango. Seria definir, né, a presença de clorofila ou de pigmento verde num órgão que não é verde. E como então que esses fitoplasmas, espiroplasmas, atuam causando a doença? Eles ficam no floema e à medida que eles se desenvolvem, se multiplicam por fissão binária ou por brotamento, eles acabam também gerando um bloqueio dos vasos do floema. Não só pelo crescimento deles, como também por uma reação da planta. Ela tenta impedir, de repente, a continuidade da disseminação, da dispersão dessas bactérias no floema e forma um tipo de calo que entope, né, o floema. E isso, consequentemente, vai gerar problemas, né? E um dos problemas gerados é o desbalanço hormonal. O desbalanço hormonal, ele faz toda, ou pelo menos boa parte, dos sintomas que vocês veem acima. Por exemplo, a questão de proliferação de ramos, redução de folhas e flores, entre outros. Agora, então, vocês vão ver alguns exemplos de doenças causadas pelos fitoplasmas. A primeira é o enfesamento do milho, e vocês vão ver que o principal sintoma é a mudança da cor da folha, como o nome já fala, um nanismo, um enfesamento, a planta não cresce, as espigas são estéreis, e não esquece que o transmissor dessas plantas normalmente é uma cigarrinha, no caso aqui a mais comum é a Daubolus. E seguindo com outras doenças, vocês vão ver que os sintomas são mais ou menos repetitivos, né? A mudança da cor, a diminuição da folha, você vai ver sempre, nesse caso, a sua esquerda a planta doente e a direita a planta sadia, em termos de comparação. Aqui eu chamo a atenção para dois sintomas que nós vimos lá no início. Virescência, você vê que o morango, ele não está mais da cor do morango, né, vermelho, é um morango verde. As sépalas também estão bem desenvolvidas. E embaixo você vê que o morango, que não é um órgão que tem folhas, ele passa a desenvolver folhas. Então, quando aparece a clorofila num órgão não clorofilado, esse sintoma chama-se virescência. E quando aparecem folhas num órgão que não tem folhas, esse sintoma chama filoidia. Nesse caso, observa-se o superbrotamento,